voltamos às atividades da Sala de Autores e Lançamentos nesse segundo dia do Flipossos 2020. Agora uma super atividade sobre literatura e espiritualidade, com a nossa convidada Rovani Ferreira. Ela que é instrutora de yoga e meditação, professora, turismóloga, terapeuta, life coaching e empresária. Lança de maneira inédita aqui no Flipossos o seu primeiro livro, Manual de Instruções para a Vida. Seja bem-vinda, Rovani. Gratidão, gratidão, Keila. É uma grande honra estar participando desse evento lindo, grandioso, repleto de personalidades, de gente muito conhecida, de renome na literatura, inclusive. Estou me sentindo assim, muito honrada, muito feliz por ter recebido esse convite de vocês, da editora Madras. Muito feliz, muito realizada. Nós que agradecemos, e lembrando que essa atividade tem um oferecimento da editora Madras, um pessoal que sempre nos atende com muito carinho e nos presenteia aí com grandes escritores durante o festival. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, Rovani, me conta um pouquinho como que surgiu a Rovani escritora. Eu li um pouquinho da sua biografia e você tem várias formações, é instrutora de yoga e meditação, e como que surgiu aí a Rovani escritora, né? É o seu primeiro livro que está sendo lançado aqui no Flipossos. Exatamente. Então, a Rovani, como você viu ali, eu sou terapeuta, né? Sou terapeuta holística e sou uma espiritualista. Eu gosto de estudar e saber como as coisas funcionam, como o mundo funciona e tal. E nesses estudos, eu já estou com 50 anos, 51 anos, e então, nesse período todo, a gente foi descobrindo muitas coisas e utilizando essas descobertas na própria vida. Então, teve um momento da minha vida que eu senti vontade de passar isso para mais pessoas. Como eu sou muito fã da Madras, eu disse assim, eu tinha aquele sonho, né, de escrever um livro um dia. Essa bagagem que a gente vem acumulando. Nada muito especial, mas uma bagagem de uma pessoa buscadora, uma aprendiz, uma pessoa que gosta de aprender mesmo. E eu disse assim, não, eu tenho um sonho de escrever um livro um dia e tem que ser pela Madras, porque eu sou fã de carteirinha da Madras, inclusive eu tenho uma livraria aqui em Santa Catarina e vendo, sou parceira da Madras há bastante tempo. Há 20 e poucos anos já, desde 1997 que o meu pai começou essa livraria aqui, essa loja de artigos esotéricos e tal. Então, a gente vende Madras e eu leio, devoro Madras, né? Porque são assuntos muito, muito pertinentes e muito intrigantes, assim, né? Muito curiosos os títulos que a Madras publica e dá prestígio. Então, eu fiz o livro, meio que por acaso, eu vou te dizer até, porque apesar de eu ter esse sonho, eu nunca arrumava tempo na minha vida para parar e escrever. Como tu falou ali, eu sou empresária, sou terapeuta, sou professora, palestrante, coach. Então, eu tenho muitas atividades paralelas, assim. Eu sou uma pessoa meio plural, sabe? Coisa de doido, assim. E eu quase que eu não arrumava tempo mesmo para sentar e escrever, botar no computador o que eu queria, né? Aquele sonho de trazer materializado para o mundo. E aí, aconteceu uma coisa que foi bem curiosa, mas uma das leis universais, que é o assunto sobre o qual eu escrevo, é a lei do pêndulo. E veio a lei do pêndulo e me fez arrumar tempo para escrever. O que ela fez comigo? O que o universo fez comigo? Uma série de sincronicidades, e ela fez eu quebrar o pé, eu quebrei o calcanhar direito e fiquei 3 meses sem poder pisar no chão, sem poder fazer nenhuma das minhas atividades profissionais. Não podia mais dar aula, não podia mais para meditação, não podia fazer aula de yoga, nem dar palestra, não podia fazer mais nada. Eu tinha que ficar sentada com o pé para cima em casa. Eu disse, caramba, o que o universo quer de mim? E eu fiquei olhando para o meu computador, ele olhando para mim, e disse, bom, agora eu tenho tempo, né? Agora eu tenho tempo. Isso foi em abril do ano passado, de 2019. E eu acabei escrevendo esse livro nesses 3 meses aí, e mandei para a Madras o manuscrito, né? O original. Só que
eles responderam muito gentilmente e disseram assim, ó, o prazo normativo, isso é no mínimo 1 ano e meio para a gente, para todo o nosso conselho editorial ler sua obra, analisar, ver se tem a ver conosco, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu tenho um ascendente em Áries, Keila. Eu não consegui esperar 1 ano e meio para saber se o livro ia, né? Se eu tivesse certeza, não, ele vai ser publicado pela Madras, ok. Mas esse ascendente em Áries, eu comecei a me dar uma coceira nas mãos. Eu disse, não, eu vou ter que dar um jeito de materializar isso, que eu não tenho certeza se eles vão gostar. E se eles não gostarem? Eu gostei do que eu escrevi, eu quero ver isso na mão do público. Aí eu me infiltrei e contratei uma consultoria, uma outra editora que ajuda autores independentes, a Casa do Escritor. E aí eles me ajudaram, Eldis. Ele me ajudou, disse, não, vamos publicar, tá muito legal, tá muito legal. Daí publiquei, 1 mês e pouco depois, a Madras me ligou, a sua obra foi selecionada. Eu disse, ai, eu tô aqui agora com um monte de livro. Já tinha lançado ele na Amazon. Ele é inédito, mas é assim, esse é inédito de agora, né? Acabei de fazer e lançar, e foi um sucesso na Amazon e tal. E agora eu estou, assim, super honrada e realizada, porque a Madras, aquela editora que eu sou fã de carteirinha, ela selecionou e disse que tem tudo a ver os assuntos deles com o meu, enfim. E aí eles me aceitaram. Então, estão lançando agora. Eu nem recebi a versão Madras ainda, ela já está no site da Madras, já está na Flipossos, vai para a Bienal, não sei o quê, mas eu nem recebi de tão novinho, tão quentinho que está no forno esse livro lá. Mas eu estou, assim, muito feliz. E a Rovani Escritora surgiu assim, de espiritualista, de turismóloga, eu faço viagens e levo gente para meditar no mundo inteiro, né? Em lugares, em templos sagrados, em pirâmides, enfim, a gente faz muito roteiro turístico espiritualista para o Egito, para a Índia, Machu Picchu, esses locais sagrados, assim, do planeta. E daí eu juntei isso tudo, disse, não, o que eu estou sentindo nos meus grupos, das pessoas, os feedbacks, e também dos meus pacientes, né, em consultório, eram uma série de inquietações, uma série de questões, preocupações de como levar a vida e tal, e eu disse, não, eu acho que eu tenho alguns, não que eu tenha só dentro de mim, mas eu estudei sobre isso, eu posso ajudar as pessoas que não têm acesso a isso que eu estudei, a tirarem mais de letra a vida, sabe? Fazer uma coisa mais leve, mais suave, mais fluida na sua própria vida. E aí eu resolvi virar escritora, e essas 2 editoras maravilhosas me aceitaram e foram apostar no meu texto, enfim, eu estou bem realizada, bem feliz com isso, Keila. E o universo, então, conspira, seja lá de qual maneira for, né? No seu caso aí, você teve uma lesão, né? Que acabou conspirando para que você chegasse num momento para fazer aquilo que você já estava aí, de repente, até protelando em fazer, né? Aí, de repente, surgiu um momento e o universo falou assim, não, vai ser agora e a gente vai agir aqui de alguma maneira para que você faça. E, então, me conta uma coisa, qual que é a lógica do universo? Eu descobri nesses estudos que existe uma lógica no universo, que quem fez esse mundo e todos os outros mundos é um grande matemático, um grande geometrista, um grande engenheiro, e ele faz tudo muito calculado. Algumas pessoas chamam de Deus, algumas pessoas chamam de grande arquiteto do universo, algumas pessoas chamam de Alá, mas no hermetismo, esse ser é entendido como uma mente universal e infinita, superior, mais inteligente que a minha, provavelmente que a tua, mais inteligente que a mente de toda a humanidade somada. E daí eu descobri que existe sim uma lógica, que não existe acaso, que todas as coisas acontecem por causa de alguma coisa, algum motivo, algum evento gerou todo e qualquer efeito, né? Então, eu peguei essas lógicas de uma civilização antiga, do Antigo Egito, nós estamos falando, o que eu botei nesse meu livro
são ensinamentos sagrados, daqueles primórdios dessa civilização. Então, você imagina assim, nós estamos falando das primeiras dinastias, do período até pré-faraônico. E existia naquela época um conhecimento holístico, um conhecimento que não desmembrava e não separava a ciência, a medicina, da religiosidade, da espiritualidade. Então, o conhecimento era todo muito integral. Então, o médico era o sacerdote, era o cientista, era o biólogo, era o astrônomo, era o astrólogo. Esses saberes estavam, assim, completamente interligados dentro daqueles mestres, daqueles professores, daqueles sacerdotes, daqueles doutores que curavam não só a parte física de quem chegava para ser curado, mas toda a parte energética, emocional, mental e espiritual dos pacientes e dos seguidores, enfim. E eles deixaram poucas obras, poucos registros dessa época, né? Mas, graças ao trabalho de alguns poucos seres humanos que trataram de perpetuar isso, de registrar isso em idiomas e depois... Porque na época em que eu estou falando, na época original, tudo era registrado mais em idiomas sagrados, como hieróglifos, né? Depois surgiu o copta, sânscrito, Devanagari, são línguas hoje consideradas mortas, mas são línguas que traziam um conhecimento para diversos níveis de consciência. Então, se você é um ser mediano, você lê um texto daqueles, de um hieróglifo, e você percebe uma mensagem mediana. Mas se você é um auto-estudioso, um auto-iniciado, se você é uma pessoa realmente espiritualizada, você consegue captar toda a mensagem daquele texto. E se você é uma pessoa rasa, se você é uma pessoa materialista, se você é uma pessoa bem no trivial, você consegue só assimilar o básico do básico, que é a parte mais pobre do texto. Então, esses iniciados, esses discípulos, eles trataram de tentar registrar isso. E quem fez melhor, na minha opinião, foram os gregos, todos esses filósofos grandes e famosos que a gente conhece, né? Pré-socráticos e socráticos e todas as linhagens da filosofia, eles foram até o Egito Antigo aprender com esses antigos sacerdotes, com esses antigos médicos, com esses antigos professores de espiritualidade, de ciência, de medicina, de astrologia, de astronomia. A astronomia, por exemplo, ela é um derivado da astrologia antiga. A química que nós temos hoje em dia é um derivado da alquimia antiga. E assim por diante. A psicologia que nós temos hoje em dia é um derivado da psicologia espiritual antiga, dos povos antigos, dessas tradições, né? Então, esses sábios saíram não só da Grécia, mas de todos os continentes e países onde havia pessoas estudiosas, eruditas e comprometidas com a cura e o desenvolvimento das suas civilizações, das suas populações, foram até lá e se iniciaram, se inscreveram como verdadeiros aprendizes. Não, eu quero ser discípulo desse templo em especial, eu quero aprender os segredos de Osíris, de Ísis, eu quero saber o que vocês sabem, e daí eles passavam por uma série de provas, de testes, né? E inclusive de promessas de silêncio e tal, de não profanar o conhecimento, enfim. E aí foram aceitos e depois voltaram para os seus países e começaram a traduzir isso, né? Então a gente deve bastante coisa desse registro aos gregos, mas também aos hindus, mas também aos persas, enfim, todas essas outras civilizações que foram lá e trouxeram isso para nós. Mas como os gregos estão aqui mais na parte ocidental, é o que chegou mais fácil para nós aqui no Brasil, por exemplo. E aí,
ele foi esse conhecimento que vem de uma raiz, de uma estirpe filosófica, meio que deificada, meio que não, totalmente deificada no Egito. Ele era conhecido como Deus Tote, né? E responsável por toda a comunicação entre o divino e o terreno. Essa mesma personalidade do panteão egípcio foi trazido para Roma, foi trazido para a Grécia. Em Roma, ele foi nominado Mercúrio, e na Grécia Antiga, Hermes. Então, esses dois deuses, Hermes e Mercúrio, dessas civilizações antigas também, são derivados do deus Tote, do Imhotep, de toda aquela linhagem, né? E depois veio Asclépios, da medicina, pai da medicina, enfim, todos os outros grandes sábios, né? Mas eu fui buscar aí nesse lugar, nessa dimensão aí, né? O conhecimento e a lógica do universo, e eu descobri que existe sim essa lógica, e eu pensei comigo, as pessoas precisariam ter isso, ter conhecimento disso, porque é muito mais fácil você viver se você sabe e se você tem conhecimento dessas leis, né? O meu livro fala de 7 leis universais. Então, eu acho uma injustiça que o ser humano nasça e não receba o manual de instruções para a vida, para saber jogar esse jogo, né? Para tudo tem manual. A gente compra um computador, a gente recebe o manual para saber manipular, utilizar e se dar bem e não fazer besteira com o computador. Tudo, um remédio, você tem a bula, tudo que você compra, tudo que você ganha, você, né, vem novinho com o manual. E a gente na vida, não, a gente ganha vida e ninguém fala para nós como que a vida funciona. E isso eu acho um pecado, porque a gente deveria já, como bebezinho, nasceu, recebe o bico, teu enxovalzinho e esse manualzinho aqui, ó, tá aqui, ó. Se você estudar isso, assim que for alfabetizado, se você entender essas leis, você vai saber se dar bem na vida, você vai saber fluir, evoluir e trazer o seu legado também para o resto da humanidade, né? Não só aprender com a humanidade, mas trazer o que você veio, porque todos nós viemos trazer alguma coisa e aprender alguma coisa. Algo trouxemos prontos, que nós já sabíamos de outras existências. E muita coisa a gente veio para aprender, lógico, né? Então tem que ter essa troca, né? E isso tudo eu botei ali no manual de instruções para a vida, eu achei... muita gente achou esse texto, esse título audacioso. Nossa, Rovani, que história é essa de você... Que pretensão, né? Você achar que está... apta a escrever um manual de instruções para a vida. Eu disse, não sou eu, gente, eu só estou transcrevendo numa linguagem simples, numa linguagem muito acessível, popular até, posso dizer, um conhecimento sagrado, um conhecimento hermético, um conhecimento antes que era detido apenas pelas pessoas mais eruditas, pelas pessoas mais estudiosas, mais letradas do mundo, né? Todo o clero, então todos os cientistas antigos, enfim. E eu acho que essa é a minha missão, uma delas aqui nesse planeta, é tratar de desmistificar, de decifrar, de mastigar e digerir esses textos belíssimos, mais complicados, tenho que dizer que são complicados. Eu faço parte de alguns grupos de estudos, inclusive de hermetismo, de fraternidade branca e de Vedanta e não sei o quê. E eu propondo para esses grupos, alguns deles, o estudo dessas leis, nem todos os grupos deram conta de levar adiante esses estudos e desistiam. Não, Rovani, esse negócio aqui é muito complicado, não dá para a gente passar um ano estudando sobre isso. Eu disse, tá bom, então entendi o recado, essa missão é minha, eu vou primeiro sozinha fazer isso. E realmente eu fiz numa linguagem simples. E acabei atingindo um público com esse livro, Keila, muito diversificado. Eu consegui atingir aquele público que não tem o hábito da leitura, aquela pessoa que não é acostumada a ler, ficou
encantada pelo Manual de Instruções para a Vida, e também consegui atingir o público da Flipossos, por exemplo, que é um público selecionadíssimo, são intelectuais, são pessoas que devoram livros e prateleiras e bibliotecas e amam leitura, e eu consegui atingir pessoas assim também, pegar no coração dessas pessoas e cativá-los com esse livro. Então, para mim, foi uma glória, uma honra muito grande estar participando desse evento com vocês, e quero dizer que vocês vão gostar. Quem lê esse manual vai gostar, até pela simplicidade dele, mas pela natureza dele, iniciática, que é um texto iniciático. Então, eu tenho aqui ilustrações, né? É um livro bem gostoso, assim. Um intelectual lê isso em 2 dias no máximo, sabe? E as pessoas que não têm o hábito da leitura também conseguem fazer isso. E é uma leitura muito leve, muito simples, muito contagiante. Isso é o retorno dos meus leitores, né? Que eu estou te falando aí. Que bom, Rovani. E você tocou no assunto de que a gente precisaria ter esse manual aí, né, para começar a jogar o grande jogo que é a vida, né? E muitas vezes a gente nasce e fica jogando esse jogo com ferramentas que nos deram e a gente acha que aquilo ali está certo para sempre, que normalmente vem da nossa família, né, dos nossos pais, eles que nos dão aí as primeiras ferramentas, crenças, estilos, e outras características que nós poderíamos citar aqui, e a gente vai vivendo, e muitas vezes errando, porque a gente não sabe exatamente o que é que poderia fazer diferença de uma maneira individualizada, né? Porque cada pessoa é um ser único, diferente e com certeza com ferramentas próprias para se viver aí de uma maneira um pouco mais tranquila, amena, próspera, e seja lá como todos queiram ver. E quais são os mecanismos e leis sobre os quais todos nós somos regidos, Rovani? E isso vale para todo mundo ou apenas para quem acredita? Vale para todo mundo, infelizmente, não é só para quem acredita. As leis universais, elas são imperativas, a gente não consegue dizer assim, não, isso é só para quem acredita, isso é só para quem tem conhecimento, é só para quem estuda. Não, infelizmente, não é bem assim. Você, conhecendo ou não conhecendo as leis, você é subjugado por elas e você sofre interferência. Por exemplo, a lei da gravidade. Uma pessoa que estudou física na adolescência, ela sabe que a lei da gravidade existe, ela sabe até conceituar a lei da gravidade, e ela sofre influência dessa lei, é essa lei que a mantém em pé sobre o planeta, por exemplo. Agora, uma pessoa que nunca estudou, ela também sofre a mesma influência, né? Então, o que é mais fácil? É mais fácil para aquela pessoa que estudou um pouquinho entender o que está acontecendo ali, que força é essa que está puxando e está o mantendo de pé na superfície do planeta, né? E a mesma coisa com as demais leis universais. São leis naturais, elas regem todo o universo, o planeta Terra e todos os demais planetas. Elas regem a política, a saúde, as estações do ano, a biologia, tudo que você possa imaginar. As empresas, a economia, tudo. Todos os assuntos são regidos pelas mesmas 7 leis. E esses sábios, você mencionou os pais, né? Os nossos pais, eles dão as ferramentas que eles têm, as que eles conhecem. Nós temos que aproveitá-las, né? A gente tem que honrar muito a sabedoria dos nossos pais. Mas a gente não pode se iludir e dizer, não, meu pai é o sabichão, ele que sabe tudo, minha mãe é infalível. Não, eles são apenas seres humanos, como nós também. E dentro das suas limitações, eles nos passaram o que eles tinham de melhor, né? Então, o que eu fui fazer nesse livro? Eu fui trazer o que os meus pais me ensinaram, com certeza, os honro e agradeço eternamente por tudo que aprendi com os meus pais, o que eles aprenderam com os meus avós, enfim. Só que eu quis trazer um apanhado, um compêndio de grandes sábios que estão aí na história da humanidade, deixando um grande legado. Então, é importante que a gente saiba. Esses sábios, eles escreveram
resumiram todas essas leis em 7 principais. O mentalismo é a lei número 1, a correspondência, a lei da correspondência é a segunda, a lei da vibração, depois vem a lei da polaridade, a lei do ritmo, a lei da causa e efeito, e a última que é a lei do gênero. Então, se você quiser, a gente pode, assim, muito rapidamente, não sei quanto tempo que a gente ainda tem aí, Keila, você sabe? Uma meia hora, né? Meia hora, Rovani, fica à vontade. A gente pode, então, dar uma palhinha sobre o que fala o livro, o que são, o que dizem essas leis todas, né? E até atiçar a curiosidade das pessoas, dos leitores, do público da Flipostos para comprar esse livro, adquirir e descobrir o que essa doida está falando aí. A primeira lei universal é a lei do mentalismo. Ela nos diz que tudo, absolutamente tudo, é mente. Essa lei nos lembra que nós estamos vivendo dentro daquela mente universal que pode se interpretar como um grande programa de computador, um grande programa maior, que está rodando, e nós vivemos dentro desse programa maior com os nossos programas menores, que são as nossas mentes, né? As nossas mentes. Todo ser humano tem uma mente inferior, uma mente concreta, e uma mente superior, uma mente abstrata. Essa segunda seria, então, diretamente ligada com a lei, com a mente maior, com a mente universal, com a mente do grande arquiteto do universo, daquele cara que fez tudo isso, toda a natureza, toda a humanidade, tudo que existe no mundo. Essa lei, ela diz, além disso, que nós criamos, assim como esse grande arquiteto aí, assim como esse criador, esse Deus Pai e Mãe, criou o mundo, nós também criamos o nosso próprio mundo pela nossa mente. Ué? Como assim? Sim. Tudo que acontece no meu mundo, ou no teu mundo, Keila, ou no mundo de qualquer leitor, é algo que ele criou com a sua própria mente. Porque não existe nada no planeta Terra e em nenhum outro que exista que não tenha sido primeiro pensado antes. É a condição sine qua non, senão não existe nada. Se algo foi pensado, esse algo pode ser materializado, pode ser transformado em algo material. Caso contrário, não. Então, tudo que você possa imaginar, esse computador, essa cadeira, esses livros, esse armário que está aqui do meu lado, tudo, alguém pensou isso primeiro. Então, nesse caso aqui, o designer, né? O arquiteto, o moveleiro, enfim, alguma pessoa ou algum ser primeiro pensou. Isso foi criado no mental, para depois poder ser materializado. E para materializar, a gente usa não só a mente, mas principalmente a mente. A gente usa a mente, depois usa a emoção e usa outras coisas que a gente explica nas demais leis. Essa lei ainda, eu preciso dizer um pouquinho mais sobre ela, que além de ela tá deixando bem claro que a gente cria com a nossa mente, ela diz assim, cuidado com a sua mente, cuidado com o que você pensa, porque aquilo que você pensa, você vai materializar. Então, já dizia o Buda, né? A lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você vive. O que você sente, você atrai. E não tem como sair dessa máxima do Buda. É assim que funciona. O problema é que nós somos assim tão poderosos como o Criador, criamos coisas que queremos, ótimo, e criamos coisas que nós não queremos, porque nós simplesmente não sabemos, não conhecemos esse nosso poder mental de materialização. E a gente acaba perdendo tempo, gastando tempo, pensando naquilo que a gente não quer que aconteça. E o que a gente está fazendo? Atraindo aquilo que a gente não quer. Então, há uma grande cilada em a gente não saber usar o poder mental que tem, ou não conhecer o poder mental que tem. Porque a gente pensa numa coisa, aquela coisa vai se materializar. Se a gente pensou e sentiu, ela vai se materializar mais rapidamente ainda. Então, sinto muito dizer, tem muita gente que pensa besteira e vive no meio da besteira, porque ela não sabe discernir o que ela escolher, o que ela quer pensar, o que ela quer sentir e o que ela não quer. Aí ela fica pensando na violência, ela fica pensando na corrupção, ela fica pensando na doença,
e fica vivendo nesse meio, porque é nisso que ela gasta seu tempo, sua energia, sua dedicação. Então, o mentalismo, essa lei primeira vem nos dizer isso. Cuidado, vigie seus pensamentos. Pergunte para você, quando estiver passando algum pensamento pela sua cabeça, se esse pensamento é seu, se esse pensamento foi você quem criou do zero, do nada, ou se foi alguém que plantou ele lá na sua cabeça, na sua mente, e você acha que é seu. Quem nunca, né? Quem nunca se viu sendo manipulado pelas mídias, pelas redes sociais, pela propaganda na televisão, por um jornal? Eu já me vi várias vezes. Não, esse cara, meu Deus, ele me manipulou. Eu entrei direitinho nessa onda. Acreditei que era verdade. Acreditei que esse pensamento era meu, mas não era. Era alguém que estava com a sua mente dominadora, sua mente yang, mais poderosa do que a minha, mais efetiva do que a minha, manipulando a minha própria mente. Então, ele diz muito isso, esse primeiro princípio. Vigiai, olha lá o que você está pensando, porque aquilo que você pensar vai se materializar. Né? Então, tem muito mais coisa que fala nesse livro sobre isso, mas sobre a mente é isso. René Descartes falou, penso, logo existo, né? Platão falou assim... Ele criou uma teoria sobre isso, a teoria das formas. Ele disse assim, que o nosso mundo, no mundo material, esse que a gente percebe com os 5 sentidos, nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias, do mundo das formas perfeitas. Então, tem muita gente, como eu falei antes, muitos filósofos, muitos mestres, muitos estudiosos foram até lá, no Antigo Egito, beber dessa mesma fonte que a gente trouxe aqui nesse livro para vocês. Então, é isso. Temos que tomar muito cuidado com os pensamentos, porque eles podem estar não sendo produzidos aqui dentro e está sendo comprado por mim ou por você como se fosse seu, e você está sendo, na verdade, manipulado como se fosse uma marionete. Então, é bem perigoso. Depois eu falo nesse livro ainda sobre o princípio da correspondência. O princípio da correspondência é uma lei que diz assim, que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. O que será que ele quer dizer com isso, Keila? Ele diz assim, quem nunca teve vontade, curiosidade? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então eu tenho saber como que são os mundos, as outras dimensões, os outros planetas, as outras moradas do meu pai, como dizia Jesus, né? Eu tenho curiosidade. E essa lei da correspondência, ela está nos dando a dica de como será. Ela está nos dizendo, literalmente, que o que está lá é como o que está aqui, e o que está aqui é como o que está lá. Ela está nos dizendo que a pessoa que fez isso, a pessoa, desse ser, né, essa mente superior, a pessoa que fez isso, ela simplesmente criou a mesma fórmula, a mesma matriz, e só mudou a escala. É uma pessoa que fez o macrocosmos igualzinho ao microcosmos. Então, você pode constatar isso se você for ver lá na geometria, na biologia, na astronomia. São formas muito semelhantes e vai mudando apenas a grandiosidade. Então, é incrível. Essa lei fala o seguinte, nos dá essa grande dica, né, do que o que está em cima é como o que está embaixo. Então, nós já temos uma ideia de como seriam as dimensões, as outras dimensões, que não são palpáveis, que não são a material. Mas ela fala uma coisa muito importante, que o que está fora é como o que está dentro. E aí a gente interpreta isso como o espelho, tudo é espelho. Então, o que eu estou vendo no outro é o que eu tenho dentro de mim. Essa é uma lei polêmica, porque as pessoas têm dificuldade de assumir e assimilar isso. Né? Como assim? O que eu vejo no outro eu tenho. Quer dizer que eu admiro Dan Brown, porque ele escreve daquele jeito maravilhoso, e quer dizer que eu também vou saber fazer isso. Se eu me identifiquei, se eu senti atração pelo jeito que ele escreve, é porque eu tenho um potencial igual, entendeu? Se eu admiro uma grande artista, uma grande, né, mulher, nossa, eu queria ser como ela. Eu tinha um sonho quando eu era adolescente de ser diplomata, então eu ficava escutando aquelas notícias
da política e dos representantes brasileiros no resto do mundo e não sei o quê, e eu sonhava em ser aquilo. E daí, quando eu li essa lei, eu disse, quer dizer que eu posso ser diplomata? Quer dizer que eu posso estar representando instituições? E, enfim, e na verdade, é isso, exatamente isso que a segunda lei, a lei da correspondência, nos diz. Se você se identificou para o bem ou para o mal, pode ser um asco, pode ser uma identificação de aversão também, né? Mas se você percebeu essa determinada qualidade no outro, é porque você tem ela dentro de você. Então, isso aí dá uma chave, entrega uma chave para a gente virar dentro da nossa cabeça, que é fantástica. Eu não preciso mais ter inveja de ninguém, porque se eu conseguir perceber aquela pessoa, o talento daquela pessoa, a beleza, a amorosidade, a competência, a habilidade, a eficácia daquela pessoa, é porque eu também tenho. Caso contrário, eu não tinha nem visto que ela existe, entendeu? Isso não teria me tocado, porque você não reconhece aquilo que você não é. Por outro lado, tudo tem seu oposto, né? Tudo tem a lei da polaridade, daqui a pouco nós vamos conversar sobre ela. Por outro lado, se eu tenho asco de uma pessoa, se eu acho ela ridícula, se eu não consigo engolir o que ela fala, o que ela pensa, como ela age, eu tenho raiva dela. Mas eu tô vendo isso, eu tô me incomodando com isso, aquilo tá me irritando, aquilo tá me mexendo comigo, é porque eu tenho essas mesmas características, pode ter certeza. Se eu estou vendo o defeito dela, esse defeito, ou algo muito parecido com esse defeito, eu tenho dentro de mim. Senão eu não ia nem perceber. Por causa da lei da atração, da afinidade, você só consegue ver, sentir aquilo que você é. Se você não fosse, né? Eu não gosto da avareza, não gosto da mediocridade. Mas se você está se incomodando com isso, com a desonestidade, com a corrupção, se você está se incomodando muito, é porque você ainda não curou o corrupto, o desonesto dentro de você. Lá no interior, lá numa pontinha da unha do dedo mindinho, você tem algo de corrupto também. E assim vai, assim vai. As leis são... É um conhecimento muito antigo, mas tu vai perceber que ela é atemporal. Ela serve para hoje, serve para amanhã, serve para todas as fases da tua vida e para sempre. Aí a gente pode passar para o terceiro princípio, que seria o da vibração. Eles se entrelaçam muito, tá? Então, tu vai perceber que eles não são coisas separadas umas das outras. Por exemplo, o princípio da vibração tem tudo a ver com o princípio do mentalismo, tem tudo a ver com o princípio da polaridade, que é o que a gente vai seguir mais adiante falando. Então, esse princípio da vibração diz que a gente atrai aquilo que a gente... Não o que a gente quer. A gente atrai aquilo que a gente é. A gente só consegue atrair aquilo que a gente é. Como assim? Como assim? Quer dizer que aquele namorado, aquela tranqueira que eu conhecia anos atrás, aquilo era igual a mim? Sinto muito te dizer, isso aí às 3:30 da tarde, mas se você atraiu, é porque você vibra semelhantemente. Você me deu medo agora, preciso confessar. Sim. A gente começa... Passa um filme na cabeça da gente, quer dizer, aquele cara asqueroso tem alguma coisa a ver com... Sim, você tem algo muito parecido, você vibra muito parecido, caso contrário, vocês não teriam se atraído. Um teria nascido lá no extremo, o outro teria nascido lá no outro extremo, e vocês nunca teriam se encontrado, nunca teriam convivido. É a lei de atração que traz as coisas para perto da gente. Então, tudo que você atraiu é porque você é aquilo. Sinto muito de falar essas coisas assim de supetão, mas a gente atrai aquilo que a gente é. Então, pouco adianta você ficar orando, fazendo 1000 pensamentos positivos e repetições e decretos e barará, 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 e aquilo ficar só no mental. Ajuda um pouquinho, mas o que ajuda mesmo é você ser aquilo que você quer ser. Você agir, você se sentir como aquilo que você quer ser. Então, se eu quero ter alguma coisa, eu tenho que hoje mesmo começar a agir e sentir como se eu já tivesse. Então, me comportar como se eu já tivesse aquela coisa. E daí eu começo a vibrar mais perto, mais parecido com aquela coisa. E aí,
para materializar é rápido, é fácil, desde que você esteja vibrando na mesma frequência. A frequência, a vibração, é tudo, né? Essa lei que diz que tudo está vivo, tudo é energia, não tem nada do que é material, concreto, é inanimado, ela está sem vida. E diz mais, tudo que existe é energia, tem consciência e tem memória. Então, essa parede tem memória, tem consciência, esse computador tem memória, tem consciência, essa pedra que está aqui do meu lado tem memória, tem consciência. Tudo, absolutamente tudo tem memória, tem consciência e vibra numa determinada frequência. Então, a frequência que vibra um mineral, uma pedra, uma parede, é diferente da frequência que vibra um vegetal, que é diferente da frequência que vibra um animal, que já é um pouquinho diferente da frequência que vibra um homem, né, um ser humano, que já é um pouquinho diferente da frequência que vibra um ser angelical, um ser dévico, enfim. Cada um tem um nível de frequência vibracional. E qual é a sacada do meu livro? É ensinar as pessoas a vibrarem na frequência que desejam. Então, eu ensino isso. Esse livro, ele, como eu falei, é um manual prático. Ele ensina as pessoas a atraírem aquilo que elas querem, como alterando o mentalismo, utilizando o mentalismo para alterar a sua vibração, aumentando a sua vibração, atraindo aquilo que você quer. E, principalmente, afastando aquilo que você não quer, né? Se você não quer uma coisa, você não pode dar atenção para aquela coisa. Você tem que focar sua atenção, seu amor, sua energia em outras coisas. A lei da vibração é aquela que nos permite medir a pulsação da arterial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, tudo. Então, ela nos diz que todas as emoções têm vibrações e a gente pode ir aumentando, e esse deve ser o nosso objetivo, ir aumentando a nossa vibração. Ali no livro a gente explica bem direitinho, bem detalhadamente, traz até assim, exercícios práticos para as pessoas aprenderem a fazer essas coisas e utilizarem as leis a seu favor. Aí eu posso passar para a lei a quarta lei, que é o princípio da polaridade, que é aquele também polêmico, que diz que as coisas são... Ele diz assim, ele é bem complicado. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam e todas as verdades são meias verdades. Essa é a quarta lei universal. O que ele está querendo dizer? Todas as verdades são meias verdades. Só existe uma verdade? Aí é que não. Aí é que a gente se engana. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a verdade daquele autor, daquele outro autor. Todas são verdades? Sim. E quando você está conversando com o interlocutor, você tem que saber que por mais que você tenha estudado aquele assunto, aquela é só a sua parte. É só o seu 50% da verdade. Porque a dele pode ser o oposto. A ideia dele pode ser completamente antagônica à sua. E aí ele está errado, porque ele não estudou tanto. Não. Do ponto de vista que ele está olhando, a verdade é assim. Do meu ponto de vista, a verdade é assada. Então, é diferente uma coisa. E as duas são validadas pela experiência de cada um. Então, essa lei nos explica que não adianta a gente querer ficar doutrinando o outro, convertendo o outro para trazer ele para o teu time, entendeu? A lei da polaridade, a gente tem um exemplo muito forte. Há pouco tempo aconteceu a eleição presidencial ano passado, né? 2019. Foi a eleição presidencial mais polarizada da história política do país, né? Quando havia trocentos candidatos, a população só focou em 2 candidatos, um era exatamente o oposto do outro. E aí as pessoas começaram a brigar com seus pais, com seus cônjuges, com seus familiares, brigar com as pessoas que não conheciam, com os conhecidos, com os amigos, com os inimigos. Era uma barbaridade, era a lei da polaridade exacerbada. E a gente perdeu a oportunidade, como população, né, brasileira, de entender
que sim, o cara da direita tinha razão, e sim, o cara da esquerda também tinha razão, e todos tinham uma certa verdade, né? E um não pode desqualificar o outro por causa do ponto de vista. Então, essa lei ela fala que o frio e o calor são a mesma coisa. Ela fala que o ódio e o amor são a mesma coisa, que a luz e que a obscuridade são a mesma coisa. Elas fazem parte, se as coisas fazem parte da mesma categoria, elas podem ser transmutadas. Então, eu posso transmutar o frio em calor? Claro que posso. É só temperatura, quantidade de calor e carência de calor. Então, se eu estou num dia muito frio, eu vou lá, tomo um chá quente, como eu estou fazendo agora. Eu me aqueço, eu transformo o frio em calor. Se eu odeio uma pessoa, eu posso transmutar esse sentimento em amor? Posso, com certeza eu posso. É só eu ir aumentando o quantum de amorosidade com o qual eu olho para aquela pessoa, para as ideias dela, para as crenças dela, para as limitações dela, e eu vou com empatia, com amorosidade aumentando e vou conseguir transmutar, transformar o ódio em amor, sim. O frio em calor, sim. E assim por diante, o dia e a noite são um exemplo perfeito dessa lei, dessa quarta lei. Não existe um momento onde termina o dia e começa a noite. E também não existe um momento exato, brusco, onde termina a noite e começa o dia. Aquilo é sempre através de um crepúsculo, né? Onde um astro sai, dá espaço para o outro, um leva a escuridão e o outro traz a luz. Existe aquele período de penumbra. Assim como no frio e no calor, se você vê um termômetro, não existe um grau específico ali no meio do termômetro. Aqui é frio, aqui é calor. Não, tudo é muito relativo, né? Você já dizia isso, os cientistas já diziam isso. Tem a teoria da relatividade, tem várias teorias criadas partindo desse princípio, né? Então, são coisas que a gente tem que entender para poder saber viver melhor, né? Respeitar as opiniões alheias, respeitar que sim, tudo tem dois polos, o oposto pode ser, a mesma coisa, na verdade, ela só está vibrando numa frequência diferente. Tudo tem dois polos, os opostos são iguais, todas as verdades são meias verdades. Essa é a grande sacada do quarto princípio. E eu já vou passar para o quinto princípio, que nosso período de tempo já está acabando. Acho que só faltam 10 minutos e ainda estou no quinto princípio. O princípio do ritmo é aquele princípio que nos conta sobre as estações do ano, os nossos processos de nascimento, crescimento, maturidade, reprodução, envelhecimento e decadência, né? Essa lei fala, a quinta, a lei do ritmo, é a famosa lei do pêndulo. É aquela lei que nos diz que tudo passa, nada é para sempre. Tudo é passageiro e tudo é muito cíclico. Então, tem alguns autores que escreveram sobre isso, tem vários livros sobre isso. Mas a lei do pêndulo é aquela lei que nos diz assim que o pêndulo é isso aqui, né? Não sei se todo mundo conhece. Então, o que ela diz? O pêndulo do universo, ele nunca para, ele está sempre em processo, né, de evolução. Então, o que ela me explica, essa lei? Que se eu ficar sempre aqui na parte mais baixa, eu vou estar na parte que mais oscila, na parte mais desconfortável de estar. Quem já passeou de barco, já fez uma viagem de navio, sabe? Que aquela pessoa que compra a cabine lá na ponta do navio, ela vai chacoalhar mais do que aquela que compra aqui no meio, né? E essa lei no pêndulo, ela nos ensina, através da lei da vibração, a ir mudando a nossa localização nesse grande movimento pendular que é a nossa vida. Quanto mais eu elevo a minha vibração, mais daqui da extremidade baixa eu saio e mais em direção ao cerne das questões eu venho. Então, eu vou elevando a minha vibração e um dia eu vou estar morando aqui. Por mais que o pêndulo lá embaixo esteja para lá e para cá, como se estivesse num turbilhão incontrolável, eu vou estar aqui, eu vou estar mexendo bem pouquinho, eu vou estar num lugar, num espaço
uma vibração muito mais confortável para mim. Essa é uma outra coisa, uma outra dica que meu livro traz, e ele nos ensina a como que eu vou mudar a minha vibração para sofrer menos com a variação do pêndulo. O que é a variação do pêndulo? Alto e baixo da Bolsa de Valores, crises políticas, altos e baixos de civilizações, tudo, né? A sazonalidade empresarial, o tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras, né? Então, nós, estudando isso, a gente consegue prever, se prevenir, se precaver para enfrentar bem o tempo das vacas magras. Ele nos diz, esse quinto princípio, que não é para a gente se identificar tanto com a nossa realidade atual. Então, você não é esse corpo, você tem esse corpo, mas ele vai se acabar um dia, ele vai envelhecer, sua beleza vai para o espaço. Então, você não tem que se identificar achando que você é o corpo, você não tem que se identificar achando que você é a sua empresa, você não tem que se identificar achando que você é a sua profissão, você não é isso, você é algo além disso. Você só tem essas coisas, mas todas essas coisas vão acabar. Porque você tem esse corpo, mas ele é emprestado, você tem a sua empresa, mas ela é emprestada, você tem todas as suas convicções, mas elas são emprestadas. Um dia você vai ter que largar tudo isso. E essa lei nos fala isso. Não se apegue, porque essa vida vai acabar, essa moleza vai acabar, essa tristeza vai acabar, essa alegria, essa euforia vai acabar também, né? E ela nos lembra disso. Se eu estou muito alegre, muito feliz, muito eufórica, daqui a pouco provavelmente vai acontecer alguma coisa, que o pêndulo vai vir para o outro lado, eu vou ficar triste, vou ficar deprimida, vou ficar para baixo, down. Então é isso, é para a gente saber que nada é permanente e para a gente se preparar. Existe uma força que nos eleva, é a força do pêndulo, e existe uma força que nos traz para baixo, também é a força do pêndulo. Então a gente começa a aprender a lidar com essas coisas que são inevitáveis, né? A gente não pode evitar, mas a gente pode saber se posicionar numa posição mais confortável. Isso é o que o Manual de Instruções para a Vida mostra, e ensina, e explica como que isso faz. Aí eu vou passar rapidamente da lei do pêndulo para a lei da causa e efeito, que é a penúltima, e a gente já está quase acabando. A lei da causa e efeito é aquela que diz assim, ó, não existe acaso. O acaso é um apelido que a humanidade deu para uma causa que ela não conhece. Então, não existe acasos, não existe coincidências, não existe sorte, não existe azar, não existe nada disso. Existe, sim, a consequência de alguma coisa. Pode ter sido um pensamento, pode ter sido uma crença, pode ter sido uma atitude, pode ter sido um hábito. E se alguma coisa aconteceu na sua vida, é porque algo você fez para isso acontecer. Sabe aquela história de... Está escrito até na Bíblia isso, né? A plantação é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Tem um negocinho na Bíblia. Então, é isso, é a lei da causa e efeito. Não adianta você achar que vai plantar abacaxi azedo e colher a banana doce na outra estação, porque ela não vem. Ela vai vir o quê? Abacaxi azedo. Porque foi aquilo que você plantou. Então, essa lei diz que não existe culpados. Foi o presidente que é incompetente, o não sei o que, ministro da economia que não sabe conduzir esse país, por isso que está tudo nessa... eu ia dizer. E não é. Tudo que está acontecendo na sua vida é porque você provocou de alguma forma. Existem as causas. Essas causas vão gerar os efeitos. Não existe nenhum efeito que não tenha sido gerado por uma causa. Tá? Então, essa lei, ela diz para a gente ficar muito atento a tudo que a gente fez no passado e analisar, porque o que a gente fez no passado, a gente está colhendo os frutos agora. Ou seja, eu tenho que estar atento ao que eu fiz no passado, eu tenho que estar atento ao que eu estou fazendo agora, porque disso dependerá o meu futuro das gerações, dos meus descendentes e tudo mais. Então, ela nos explica isso. A gente sofre muito quando a gente acha que, eu sou injustiçada, sofri tal injustiça, aquilo não podia ter acontecido comigo, eu não merecia isso. Sinto muito, não é isso que a sexta lei fala. Se aconteceu com você, é porque você merecia. Não vai acontecer nada na sua vida que você não tenha merecimento. Porque é assim que funciona a lei da causa e efeito. As pessoas não ganham presentes do nada.
Alguma coisa aconteceu para ela merecer aquele presente. Assim como elas não ganham nenhum castigo. Isso é o que essa lei que algumas escolas falam, Keila, sobre o karma. O karma e o dharma, né? É a causa e o efeito. Né? Então, ela vem desmistificar aquela história de culpa, aquela história de pecado, que nada disso existe, isso é tudo uma lorota que inventaram para a gente ser dominado. Então, quando você percebe isso, que as coisas que você está sofrendo agora são por causa de algumas coisas que você fez e provocou no passado, você ganha um grande poder. Você assume o poder da sua felicidade, entendeu? Se eu não sou vítima, se a culpa não é do presidente, se não é do ministro, se não é do meu chefe, se não é da minha concorrência, se não existe culpa, então quem é o responsável? Sou eu. E isso me traz de volta o meu poder. Porque enquanto isso estava na mão do outro, eu não tinha como interferir. Mas se eu tenho consciência de que isso está na minha alçada, que é meu sim esse poder, aí eu viro a pessoa mais poderosa do mundo, porque eu posso fazer a minha vida do jeito que eu quero, tá? Fora isso, a última lei, a lei do gênero, é aquela lei que diz que tudo tem o masculino e o feminino. Tudo, absolutamente tudo no mundo material e nos outros também, nas outras dimensões também, só existe, só acontece, só manifesta porque existe uma energia chamada masculina e uma energia chamada feminina. A energia yang é a masculina, é a energia da razão, a energia do sol, e a energia yin é a energia feminina, é a energia que nos alimenta, nos nutre, nos acolhe. E nós precisamos ter, todos os seres têm essas duas energias, e nós precisamos reconhecê-las, e nós precisamos saber que elas estando equilibradas, honradas dentro do nosso ser, nós conseguiremos fazer prosperar os nossos projetos. Qualquer que seja o projeto, seja um filho, um livro, ou uma empresa, ou uma startup, o que quer que seja. Se você souber usar o seu lado feminino, o seu lado yang, o yin, e o seu lado yang, o seu lado masculino, você vai saber criar, ter a ideia, dar o pontapé inicial, que é a parte do masculino em nós, aquela parte que ejacula a ideia, entendeu? E a parte feminina em nós é aquela parte que acolhe a ideia, que amamenta, que cuida, que bota casaquinho, que alimenta, que leva, que arruma, não tá tão bom aqui, vou fazer de novo, arruma, despenteia para pentear novamente. Essa paciência que o feminino tem e o masculino não tem, é o que faz as coisas vingarem, prosperarem, crescerem e ficarem fortes no mundo material e nos outros mundos também. Só que nos outros mundos tem uma particularidade. Essas energias positiva e masculina estão integradas num ser só. Quando a gente evoluir, né, do mundo hominal, do reino hominal para o reino angelical, por exemplo, a gente vai perceber que a gente não tem mais a necessidade tão grande de estar com um companheiro homem, por exemplo, se eu quero ser mãe. Mas enquanto a gente não evolui tanto assim, eu tenho sim que honrar o masculino dentro e fora de mim. Se eu quero ter um filho, eu vou precisar da ajuda de um homem. E assim como o homem, se quiser ter um filho, ele vai precisar da ajuda da mulher. Então, há de se honrar essas duas energias em nós e em tudo. Porque até Deus é masculino e feminino. Deus é pai e mãe. Aquela pessoa que te falou, lá no início da tua vida, que Deus é pai, ele falou só a metade da história. É só a metade. Deus é pai e mãe. Porque não existe pai nenhum que faz um filho sem uma mãe, tá? Muito menos essa montoeira de filho que é a humanidade. Então, Deus é pai e mãe, é masculino e feminino, é Deus, deusa. E é isso que nós temos que entender. As leis universais nos mostram todas essas coisas, essas dicas, e foi isso que a gente quis botar nesse livro, para as pessoas entenderem como viver. É um manual prático, tá, Keila? É um manual prático que ensina exercícios práticos para o dia a dia, para as pessoas saberem se darem bem na vida. Essa que é a verdade. Eu estou imensamente grata pelo convite de vocês, sabe? Felicíssima. E, principalmente, eu quero honrar e agradecer aqui a editora Madras, que acreditou nessa minha ideia e me transformou esse meu sonho de publicar um livro
na realidade de distribuir, porque eu publiquei uma versão independente, sim, mas eu não tinha como distribuir isso para todas as livrarias do mundo. E com a Madra, essa grande parceira, que eu sou fã, isso vai para Portugal, isso vai para todos os estados do Brasil, isso vai para todo que é lugar. Então, eu estou muito grata por essa oportunidade e estou muito feliz de estar aqui conversando com você e com esse público seleto da Flipossos. É uma grande honra para mim, tá bom, querida? Gratidão. Rovani, eu que agradeço a sua participação. Confesso que com certeza vou já na próxima semana finalizando o evento, né? A gente volta aí para as nossas vidas normais. Eu vou precisar ler seu livro, com toda certeza, sim. Estou bem entusiasmada com tudo que você falou e tenho certeza que o nosso público também. Então, em nome da GSC Eventos Especiais, da NUB, que é a nossa parceira aqui na realização da nossa edição 100% virtual, agradeço a sua participação, a editora Madras, né, que a Eliana, em especial, que é ela que faz aí uma ponte entre a gente e vocês aí, para que a gente possa ter a participação de grandes autores aqui no nosso festival. Muita gente trabalhando nesse evento lindo, muita gente trabalhando, muita gente competente, eu os honro e agradeço a cada um de vocês e a sua energia. Parabéns pelo sucesso que está sendo esse evento, gente. Muito obrigada. E conte sempre conosco. Se Deus quiser, no ano que vem estaremos juntos no presencial, aqui em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Tá? Quero fazer também um agradecimento aos nossos patrocinadores, ao BDMG Cultural e Editora Sextante, à parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, da IPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores e pedimos para que vocês aproveitem o nosso intervalo e dêem um pulinho lá na nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento, inclusive a editora Madras, que também está expondo o livro da Rovani lá na nossa feira. Tá? E a nossa próxima atração será às 16h30, é um talk cultural com Sérgio Sá Leitão, ex-ministro da Cultura, e Gustavo Dutra. Conto com vocês daqui a pouquinho. Muito obrigada, Rovani. Um grande beijo. Imperdível. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau.